Nas últimas semanas, as apostas a respeito da retomada mais lenta da economia brasileira vem ganhando força. Já se falava um pouco disso no início de abril, mas agora essa pauta ganhou mais ênfase, já que como a crise evoluiu, a gente conhece melhor os números e as consequências dela também. A estimativa é que a gente retorne aos patamares pré-crise do coronavírus em 2022, e isso obviamente economicamente falando. O crescimento, ou melhor, essa retomada de crescimento, ela de fato vai ser lenta, isso muito em função do atual endividamento das famílias e das empresas, além também da expectativa de que eles se mantenham assim endividados por algum tempo. Somado a isso, temos ainda o aumento do desemprego, o aumento do risco de investimento externo no país, além da desaceleração da indústria, o encolhimento do setor industrial e também o aumento da capacidade ociosa desse mesmo setor. Entretanto, como sempre é o foco aqui, existem algumas medidas que podem ser adotadas para encurtar ao máximo essa curva de recuperação, e é sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje. Bom, que a pandemia que a gente está vivendo mudou a realidade de todos os brasileiros, eu acredito que disso ninguém duvida mais. Isso trouxe consigo algumas mudanças boas, como por exemplo a transformação digital que muitas empresas foram obrigadas a aderir para poder sobreviver, mas frente a todos os prejuízos que a gente teve como nação, não existe muito custo-benefício, ou melhor, não existiu muito custo-benefício nesse processo, pelo menos não no médio e no curto e médio prazo. Com isso, na nossa visão, dadas as cartas que a gente tem na mesa, como eu já falei anteriormente, o endividamento das empresas e das famílias, o aumento do desemprego, o aumento do risco de investimento externo, além do encolhimento da indústria, do setor industriário como um todo, cada grande setor, tanto público quanto privado, eles têm caminhos a seguir aí para tomar as melhores decisões e, como eu já disse também, fazer com que essa curva de recuperação seja mais curta. Em um dos últimos vídeos do V4 News, além de em uma série de outros vídeos, de outros quadros aqui do canal, nós falamos o que você, como empresário, portanto a iniciativa privada, pode fazer para fazer com que os negócios gerem caixa e, obviamente, se recuperem um pouco dessa crise, façam com que a economia gire novamente. Se você não tem assistido ainda, os links vão estar aqui na descrição para você. Se de um lado a gente tem o setor privado que precisa fazer o dever de casa, do outro lado a gente tem o setor público que também precisa fazer o seu dever de casa e, diga-se de passagem, com muito mais responsabilidade, já que é o nosso dinheiro que ele vai aplicar. E uma das principais pautas do governo para esse plano de retomada econômica, podemos dizer assim, é o que foi chamado de Programa Pró-Brasil. O programa inclui a proposta de investimento público em infraestrutura na faixa aí de 30 bilhões de reais aproximadamente, além de 250 bilhões de reais em concessão de contratos à iniciativa privada. Além disso, a estimativa é que sejam criados 1 milhão de novos empregos com todo esse movimento que o governo prevê, com todo esse movimento que o governo estima. Entretanto, como a gente já disse em alguns vídeos anteriores, tão importante quanto alocar esses recursos, fazer esses investimentos, é fazê-los de forma certa. Existem uma série de outras ações, de outras medidas que não podem ser esquecidas num momento como esse, dado que elas têm talvez tanta efetividade quanto programas assim, ou talvez até mais. A gente não pode deixar de falar das reformas administrativas, das reformas tributárias, que num momento como esse passam a ser cada vez mais necessárias, obviamente já eram muito necessárias antes, mas num momento como esse elas são fundamentais sem dúvida nenhuma. Além disso, é extremamente importante que as privatizações elas continuem nessa pauta, uma vez que com as privatizações o Estado ele fica muito mais enxuto, além obviamente de ter o colateral aí de atrair mais investimento externo, que é extremamente importante, o que é extremamente positivo para a economia como um todo. Além dessas medidas, a gente ainda não pode esquecer da desburocratização de acesso ao crédito. Em um cenário onde as empresas já vinham mais enfraquecidas por conta das outras questões econômicas que tivemos, agora durante esse período de retomada, essa desburocratização vai fazer com que muitas portas sejam abertas e que muitas empresas mantenham as suas atividades. Esses pontos eles são especialmente importantes e a gente precisa aqui deixar claro que, independente da tua orientação ou inclinação política, a gente precisa manter essa pauta ativa, a gente precisa cobrar para que essas coisas elas aconteçam. Mais do que nunca, o nosso parecer a respeito de cada um desses tópicos, a respeito de cada uma dessas pautas, ele é extremamente necessário. Com essas medidas sendo colocadas em prática, os prejuízos ainda serão grandes. Afinal de contas, essa é uma situação que nenhuma nação previu, todas foram pegas meio que de surpresa e elas tiveram que lidar com esse problema com os recursos que elas tinham no momento. Entretanto, colocando essas ações no jogo, isso vai garantir que as empresas e, obviamente, as pessoas tenham alguma chance de se manter de pé aí durante esse processo. Se você acredita que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante, não deixe de curtir, não deixe de comentar e, obviamente, talvez o mais importante para uma pauta como essa, não deixe de compartilhar. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, mais pessoas vão exercer algum tipo de criticidade a respeito do tema
e aí a gente consegue se manifestar, a gente consegue se colocar, deixar o nosso parecer e garantir que pequenas coisas como essas que eu mencionei, elas aconteçam e colaborem para o crescimento, para a retomada do crescimento sustentável da economia brasileira. E obviamente, como sempre, se você discorda da V4 de algum dos pontos trazidos aqui, fica também um convite para você se manifestar aqui abaixo, a gente poder debater um pouco mais, como a gente sempre diz, né? O bom debate ele enriquece a todos, independente de qual visão você defende. Por fim, fica o convite para acompanhar todas as segundas-feiras aqui no canal da V4, o V4 News, às 19 horas, falando sobre política, economia e negócios. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou o Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.